se eu tivesse que iniciar com pouco capital, eu faria isso. É algo que me traria uma possibilidade de trazer de 10 a 15 mil recorrente ali em cerca de 3 meses. Há uns 10 dias atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal no qual eu falei para as pessoas me mandarem as principais dúvidas lá no direct do meu Instagram. E hoje eu decidi responder algumas dessas perguntas aqui publicamente. Perguntas essas que literalmente me incomodam e que podem fazer com que você economize não só dinheiro, mas tempo na sua tomada de decisão e na sua jornada tendo uma agência. Então eu separei as 10 principais, que eu acho que a partir dessas a gente começa a entender um pouco mais sobre como você pode economizar tempo e dinheiro aí dentro da sua agência. Então, primeira pergunta que me fizeram aqui é quanto eu investi para abrir a minha agência e quanto eu recomendaria que as pessoas investissem. Inclusive, eu vou pedir o Mate para filmar depois a entrada aqui do escritório, no qual o Rodrigo ontem estava explicando como a gente começou aqui dentro da Turbo. Mas lá atrás, quando a gente começou, a gente já tinha uma outra empresa, então a gente acabou tendo mais capital para colocar dentro do negócio. Então a gente investiu cerca de 100 mil reais para iniciar a empresa lá atrás, mas olhando para se eu tivesse começando hoje sem dinheiro, ou se eu tivesse pouquíssimo recurso financeiro para investir no negócio, certamente eu olharia para poder prospectar os primeiros clientes. Com essa base de primeiros clientes, eu colocaria dinheiro para dentro do caixa da empresa, ou seja, com a própria prestação de serviço, eu teria um capital que seria o primeiro capital inicial. Então, se eu não tivesse nenhum dinheiro, eu prospectaria, começaria ali a abordar as pessoas dentro do Instagram, entenderia um pouco mais do funil dessas pessoas, proporia a minha solução. Eu certamente começaria com o UGC ou prestando serviço de landing page. Inclusive, eu já falei disso em outros vídeos, porque esse é um serviço que é mais fácil de implementar, é um serviço no qual as pessoas têm uma demanda muito alta e eu olharia para isso. Então, se eu tivesse que iniciar com pouco capital, eu faria isso. É algo que me traria uma possibilidade de trazer de 10 a 15 mil recorrente ali em cerca de 3 meses. Eu acho que é um período, né, que a gente consegue ter uma base legal se a gente trabalhar muito forte em prospectar clientes, em fazer reunião. Inclusive, eu tenho outros vídeos aqui no canal no qual eu falo como eu prospectaria, como eu faria reunião. Depois você vai lá e entende um pouco mais sobre isso. Mas olhando para investimento, esse é um negócio que você pode começar sem precisar colocar um alto capital, porque você não precisa de estrutura, você não precisa de produto, você não precisa de ter toda essa estrutura para poder começar dentro do negócio. E aí a segunda pergunta que me fizeram aqui é que se vale a pena começar sozinho ou já contratar uma equipe logo de início. Não necessariamente você precisa trazer uma equipe para dentro da sua empresa, né? Quando a gente começou, a gente tinha o capital de giro, então a gente fez o investimento e por ter feito esse investimento, isso possibilitou a gente ter uma saída naturalmente para contratar pessoas para fazer aquilo que a gente entendia que a gente poderia terceirizar naquele início. Então, quando a gente olha para dentro da estrutura, talvez essa pessoa que você está trazendo para dentro da companhia hoje vai ser o seu primeiro sócio, vai ser a pessoa que vai estar te apoiando, ou então vai ser alguém da área comercial para te dar mais volume no que tange a prospecção, beleza? Então, cara, se vale a pena começar de início já contratar uma equipe, isso certamente está ligado à primeira pergunta, que tem a ver com, cara, o quanto de capital você vai destinar para dentro do seu negócio. Então, se você tiver a capacidade de investir, você vai investir em pessoas, é o primeiro investimento que eu faria, e depois, se você estiver começando com um sócio ou alguma coisa nesse sentido, essa pessoa já vai te dar capacidade para vocês subdividirem, para vocês se dividirem entre as áreas e naturalmente vocês terem uma capacidade de crescimento mais acelerada. Vamos lá, a terceira pergunta aqui é o seguinte: como conquistar os primeiros clientes sem ter portfólio? Aí eu vou me recordar de quando a gente iniciou aqui dentro da companhia com o segundo serviço, que foi o GC. Quando a gente começou, a gente também não tinha prova social, ou seja, a gente acreditava muito na tese, mas a gente não tinha clientes. E o que a gente fez em relação a isso? Naturalmente, a gente começou cobrando muito mais barato, o que é normal quando você ainda não tem prova social, quando você ainda não está vivo dentro daquela solução. E aí você começando com um ticket mais baixo, você entrega muito valor, você garante para as pessoas que você está entregando resultado, que é o principal fator. Depois você vai aumentando o seu ticket, vai cobrando mais. Até hoje aqui dentro da Turbo, eu tenho clientes que eu cobrava lá no início R$1.500 e que eles ainda estão comigo aqui dentro da companhia. Então isso é para te provar de que, cara, se você fizer um bom trabalho, as pessoas vão continuar. Esses são clientes que a gente tem aqui dentro que a gente chama de clientes legado. Ou seja, são clientes que vieram lá de trás com um contrato que a gente fez em um formato, inclusive, completamente diferente juridicamente, mas que eles continuam com a gente até hoje. Então, se eu tivesse começando sem nenhum portfólio, certamente
cliente, eu ia me propor a fazer, a entregar. Por exemplo, se eu estivesse falando de landing page, eu iria entregar para o cliente e se o cliente gostasse, eu iria cobrar esse valor. Se a gente for olhar para tráfego, para UGC, para e-mail marketing, para qualquer outra solução que eu tenha aqui dentro da companhia, eu cobraria um valor abaixo do mercado para conseguir entrar, tendo portfólio, tendo os cases, aí sim eu iria para outros clientes cobrando um pouco mais caro, que é o que eu quero fazer aqui dentro da empresa, que é naturalmente aumentando o ticket médio para poder ter mais relevância e mais margem. Vamos lá, para a gente continuar aqui, é verdade que o mercado está saturado, ainda tem espaço para crescer? Certamente, cara, se a gente olhar para dentro do contexto do Brasil, a gente deve ter aí milhares, milhões de empresas que precisam de vender mais. Então, se a gente pensa que a premissa principal de uma aceleradora digital, de uma agência, de uma assessoria de marketing, ou qualquer seja o nome que você queira dar para isso, as pessoas precisam vender mais, as pessoas precisam encontrar novos clientes, ou então elas precisam se conectar e gerar mais valor para os clientes que eles têm na base. Então, se a premissa é essa, gerar mais valor, é encontrar mais clientes, você sempre vai ter mercado. E se a gente olhar em retrospectiva, existem agências que estão aí há mais de 200 anos ativas até hoje. Tem empresas que têm globalmente funcionários que atendem, desde chineses, pessoas que estão na Rússia, no Brasil. A Ogilvy é um grande exemplo disso e que mostra pra gente que agências sempre vão existir. Agora, o grande lance que tá é em você procurar a sua diferenciação de mercado, tá no lance de você pensar em qual que é a sua estratégia, o seu posicionamento, os serviços que você vai entregar com maestria e certamente você vai encontrar clientes de tamanhos completamente diferentes e você vai conseguir prover a sua solução. Mas sempre lembra que o principal ponto é você gerar mais valor, gerando mais valor, você vai conseguir ganhar mais espaço e ter um negócio que eu gosto de falar que é basicamente o que a gente chama de share of wallet. Então imagina que o cliente tem vários canais de mídia que ele investe. Então ele investe hoje em OH, ele investe em tráfego pago, ele investe em mídias físicas, ele tem outdoor. Então esse cliente ele tem uma capacidade de investimento em mídia em canais segmentados. Mas se a gente olha para dentro do que você presta de serviço, você hoje só está focado em anúncios online, por exemplo. Agora, se você começa a entender de outras soluções que levam mais clientes para dentro daquele cliente que você está atendendo, aí você tem mais capacidade de ganhar mais dinheiro com o mesmo cliente. Então, isso é muito importante lembrar, porque quando a gente fala de saturação de mercado, para mim isso nunca vai existir. Vai existir sim, se você estiver prestando o mesmo serviço, querendo sempre os mesmos clientes. E aí você pode pensar em uma diferenciação e trazer estratégia para dentro do seu negócio. Como lidar com clientes que atrasam pagamento ou desvalorizam o seu trabalho? Cara, aqui eu sou bem direto para te responder, porque aqui a gente precisa lembrar das premissas do contrato. Ou seja, o que você definiu previamente que você iria entregar, ou seja, você tem que ter a responsabilidade de entregar aquilo que você prometeu e você formalizou por contrato, e por outro lado o cliente ele tem que cumprir aquilo que ele acordou. E o principal ponto aqui que eu imagino dessa pergunta seja principalmente o lado financeiro, ou seja, se a pessoa atrasar, se ela ficar devendo para você, você tem que executar o título dela. Então a gente aqui tem um escritório que quando essa pessoa atrasa, a gente manda para o jurídico e o jurídico vai atrás primeiro de forma extrajudicial para tentar receber esse valor, porque uma vez que a gente prestou esse serviço, uma vez que a gente gastou o nosso tempo, investiu aqui na empresa para ter uma estrutura e atender essa pessoa e ela não nos paga, naturalmente eu vou querer receber esse valor porque ele é devido. Então a gente tem que ser muito criterioso e tem que levar muito a sério e ter uma postura com o cliente muito firme em relação a isso. Mas é muito importante você lembrar que você precisa garantir que você também entregou aquilo que estava dentro do contrato, porque senão abre uma margem muito grande e aí você pode acabar se ferrando porque você deixou de entregar alguma coisa. E aí, indo para a sexta pergunta, essa pergunta é muito interessante porque é algo que eu já falei em outro vídeo, inclusive, mas que eu acho que é muito válido a gente olhar para isso daqui, que é, cara, eu devo focar em um nicho específico ou devo atender qualquer cliente? Se eu fosse começar hoje, certamente eu focaria em um nicho que ele tem relevância e uma demanda muito alta. Vitor, mas tem muita concorrência. Tudo bem. Hoje a gente aqui dentro, por exemplo, trabalha com muitas DNVBs. E aí essas empresas precisam de muitas soluções digitais. Então, hoje, apesar de eu saber que eu concorro com muitas outras agências ou assessorias que atendem esse mesmo setor, é um setor que tem uma demanda muito forte, assim como eu sei que médicos também têm uma demanda muito forte de gerar demanda no digital. Então, se eu tivesse começando hoje, eu certamente focaria em um nicho específico, entenderia muito bem desse nicho, saberia me comunicar, entender as dores, as especificidades desse setor e a partir daí eu abriria um pouco mais meu leque, que é o que a gente faz aqui dentro da Turbo hoje. Então, hoje a gente atende desde uma construtora, um médico, a uma DNVB. Entretanto, se eu tivesse que começar hoje, né, principalmente relacionado à primeira pergunta,
pergunta, que é se eu não tivesse dinheiro, se eu tivesse que prospectar, se eu tivesse que gerar um rapport muito rápido ali, eu olharia para isso, porque isso é algo que faz muita diferença quando você tá numa reunião. Então imagina que você entrou numa reunião com um médico, com um cara de energia solar, e daqui a pouco você tá falando com uma construtora. Se você ainda não tem todo o repertório, provavelmente você vai se perder nesse meio do caminho e vai acabar não tendo profundidade em um determinado setor. E tendo profundidade no setor, entendendo as especificidades, você certamente vai ganhar mais negócio. A nossa taxa de conversão aqui, quando eu coloco uma pessoa especialista em um determinado segmento, eu tendo a ganhar mais negócio no meu dia a dia. Então, cara, se eu fosse começar hoje, eu começaria com um nicho específico. Se eu já tivesse uma companhia, eu olharia para o inbound, rodaria tráfego, olharia para isso para dentro de casa, assim como a gente se propõe a fazer com os clientes, eu atenderia basicamente todos os nichos, que é o que a gente faz aqui dentro da Turbo hoje. E aí, indo aqui para a sétima pergunta, que é o seguinte, cara, quanto cobrar pelo serviço? Existe alguma fórmula? E aí, cara, quando a gente olha para isso daqui, a gente precisa lembrar simplesmente do planejamento estratégico. Se você ainda não fez, é muito importante que você entenda sobre isso. Por quê? A minha determinação de precificação tem muito a ver com quanto eu quero ganhar na última linha do meu negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho toda essa estrutura, tem mais de 90 pessoas trabalhando aqui dentro da Turbo. Eu tenho um escritório físico, são 3 salas de reuniões, são 2 salas de operação. Então, quando eu olho para isso, o meu custo fixo, ele é muito maior do que provavelmente o seu. Ou não, talvez o meu custo fixo seja menor. E aí, pelo meu custo fixo ser menor, eu talvez aceite uma precificação menor também. Enquanto outras empresas que têm um custo fixo mais alto, elas vão precisar cobrar mais. Então, a precificação do seu negócio tem muito a ver com a margem de contribuição que você quer dentro da sua companhia, que está ligado ao custo fixo, que está ligado ao lucro líquido que você quer ter no seu negócio. O que você precisa fazer a partir disso? Você precisa fazer simulações financeiras dentro de uma DRE, bem simples mesmo, no qual você vai colocar a precificação que você imagina, quanto você cobraria se você tivesse ali os seus 10 clientes com um ticket médio, você vai entender os seus custos fixos e a partir desse entendimento, você vai começar a mexer ali, e se eu cobrasse 2.500? E se eu cobrasse 1.500? E se eu cobrasse 2? Ou, e se eu tivesse fazendo soluções de sites, de landing page? E se eu cobrasse 10, 15, 20 mil reais? Como que ficaria a minha margem de contribuição? Como que isso impactaria nos meus custos fixos? E o que eu tenho que levar em consideração para quando eu olhar para a última linha do meu negócio, que é o lucro líquido? E eu vou deixar um outro vídeo aqui em cima no qual eu explico um pouco mais sobre isso, mas o grande lance é você entender sobre margem de contribuição. Entendendo sobre margem de contribuição, você está entendendo mais de negócio e aí você vai entender sobre a precificação de serviço. O que eu vejo é que a maioria das pessoas aqui dentro do digital, elas se preocupam em copiar. Fulano cobra 2.000 reais, fulano cobra 5 mil, eu tenho que cobrar igual ele. Mas você não sabe quais são os custos que ele tem envolvido. Você não sabe qual que é o custo de operação que essa pessoa tem. Então, entendendo sobre isso, você vai adaptar para a sua realidade, entendendo a sua realidade, você vai determinar a precificação do seu negócio. Eu sei que é um assunto um pouco chato, um pouco complexo, mas você olhando para isso, você certamente vai acertar muito mais e aí você vai estar em paz com a sua precificação. Boa, e essa pergunta aqui eu acabei colocando ela nessa ordem, inclusive, porque eu acho que ela casa com a pergunta anterior. Mas o que eu faria diferente se fosse abrir a agência hoje? Eu pensaria muito bem, primeiro, em fazer um planejamento estratégico para o meu negócio, ou seja, eu ia determinar muito bem quanto eu cobraria no início, quanto eu aceitaria de margem, porque eu começaria com uma estrutura extremamente enxuta. Eu provavelmente não começaria com escritório, apesar de eu amar o presencial, de eu estar aqui todos os dias, mas se eu fosse começar hoje, eu iria para uma estrutura mais enxuta, começaria ali com os meus sócios de casa no primeiro momento, para ter mais margem, para gerar mais capital. Gerando mais capital, eu teria mais capacidade de aquisição de novos clientes, porque eu poderia investir não só em pessoas, mas em tecnologia, em anúncio, para poder crescer a minha base. Depois que eu já chegasse num valor aí mais ou menos de 100 mil de faturamento, aí eu olharia para segurar um pouco mais o crescimento e aí começaria a olhar para a estrutura, que é exatamente o que a gente fez. Então, se eu fosse começar hoje, eu olharia para isso, para montar um planejamento estratégico, pensar na área financeira do negócio. Depois disso, eu olharia muito forte para aquisição. Eu ficaria muito bom em um produto no começo e talvez um segundo produto que seria complementar de fácil aplicação. Eu falo muito sobre o UGC e landing page, que são produtos muito fáceis, e aí eu focaria em um nicho específico para poder atender. Então, eu olharia muito para isso se eu tivesse começando hoje. Se tudo fosse diferente, né, e se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje sobre esse negócio, eu olharia para isso com esse carinho, porque eu acho que faz muita diferença começar com essa estrutura inicial. E aí a nona pergunta é uma pergunta que para mim é muito tranquilo de poder responder, porque é um negócio que eu amo falar, que é sobre como montar um time comercial que realmente traz clientes, que realmente converte clientes. Hoje aqui
aqui dentro da nossa estrutura, a gente tem um time que a gente separa da seguinte forma. Quando eu falo de prospecção ativa, eu tenho 2 BDRs que geram demanda para um closer. Então, eu tenho essa geração de demanda especificamente desses 2 BDRs que estão gerando demanda para esse closer, e eu tenho um SDR que tem capacidade de atender ali de 200 a 300 leads por mês, e essa pessoa vai gerar ali aproximadamente 50 a 60 reuniões que vai atender um único comercial. Então, se a gente olhar para a estrutura, né, em geração de demanda, se você investe anúncios e vai gerar ali de 200 a 300 leads por mês, você certamente vai precisar de um SDR. Tendo um pré-vendedor, essa pessoa com IA e principalmente com as tecnologias, você vai ganhar muita velocidade em atendimento. Hoje é um negócio que funciona muito aqui pra gente, e aí esse SDR está plugado a um closer. Quando a gente olha para a área outbound, eu certamente começaria com um par. Então, tendo um par, eu teria essas 2 pessoas competindo entre si, gerando demanda para esse closer, e o que eu olharia é principalmente para que esse closer fechasse ali cerca de 20 a 30% das reuniões que foram agendadas e realizadas pelo time outbound. Então, esse é o princípio. É claro que eu posso deixar um outro vídeo aqui que eu aprofundo um pouco mais sobre como estruturar a área comercial da sua empresa, mas olhando para a estrutura, esses são os princípios para que você comece a sua área comercial com uma estrutura bem definida. E se você estiver sozinho, a primeira pessoa que eu recomendaria você contratar seria um BDR, porque essa pessoa estaria gerando demanda enquanto você estaria focado em fechar esses negócios. E pra gente fechar esse conteúdo aqui, chegou uma pergunta aqui que eu nunca vi de perto, mas eu já vi empresas que estavam muito apertadas financeiramente, que é basicamente o seguinte: quais são os erros mais comuns que fazem uma agência quebrar? Essa pergunta aqui, ela praticamente não se repetiu, mas eu quis trazer ela para esse bate-papo, porque é o seguinte, cara, quando a gente olha para uma empresa de forma geral, as empresas quebram principalmente por capital de giro. Ou seja, você está investindo muito forte em uma frente e a sua capacidade de alavancagem, ela está muito acima daquilo que você é permitido dentro do seu negócio. Então imagina o seguinte: a sua empresa ela gera cerca de 100 mil reais de caixa todos os meses, só que além desse capital você está querendo crescer mais rápido. Então você precisa botar muito dinheiro, a sua estratégia de aquisição está muito azeitada e você está queimando mais dinheiro do que você deveria. Você às vezes até tem um caixa que está te permitindo crescer, mas você não está gerando caixa o suficiente para cobrir esse investimento que você está fazendo. Isso aqui dentro da nossa empresa é muito controlado, porque a gente quer crescer muito rápido, a gente está num nível de crescimento muito acelerado, tanto que a gente fez uma rodada de captação pensando exatamente nisso, de que a gente queria crescer mais rápido, eu saberia que eu teria uma queima de caixa muito rápida, muito agressiva, e aí eu decidi levantar a capital justamente pensando nessa frente de crescimento. Então quando a gente olha, né, quando eu penso aqui sobre os erros comuns que fazem uma agência quebrar, é basicamente a gente pensar que toda empresa ela vai quebrar por um fator muito específico, que é capital de giro. Se ela não tiver capital de giro, se ela não tiver capacidade de geração de caixa, principalmente, ela tende a ir para a ruína. E o que implica nisso é você ter uma geração de receita que ela não está crescendo e uma geração de receita principalmente sem margem. Então o que eu falei anteriormente é que a gente tinha que entender muito bem sobre a precificação do nosso negócio. Se eu não estou entendendo muito bem sobre a precificação do meu negócio, se eu não estou entendendo muito bem a margem de contribuição em detrimento do custo fixo, é bem provável que eu esteja vendendo um serviço que ele não está pagando nem a operação, e se isso não está acontecendo, eu estou começando a queimar caixa, e se eu estou queimando caixa, eu estou acabando com a minha reserva financeira, e acabando com a minha reserva financeira, eu vou quebrar. É muito difícil, eu posso te dizer isso com tranquilidade, é muito difícil de uma empresa que presta serviço ela quebrar, porque geralmente essa prestação de serviço, ela tem o capital empregado no início. Então o que a gente faz aqui dentro da companhia é basicamente fazer com que o cliente, ao entrar, ele já pague um fee de implementação. Então uma estratégia muito interessante que você pode aplicar para que isso não aconteça dentro da sua empresa é você já cobrar um fee de implementação do seu cliente. Ou seja, na hora que ele entra pagando. E quando ele entra pagando, a sua empresa já está gerando caixa porque ele já colocou o dinheiro antes mesmo de você prestar aquele serviço. E isso serve como uma alavancagem operacional. Você está se financiando com o dinheiro do seu cliente antes mesmo de prestar esse serviço. Então eu acho que essa é uma estratégia super interessante que vai fazer com que você tenha mais fôlego financeiro, e tendo mais fôlego financeiro, você pode ter mais alavancas dentro da sua empresa. Então, cara, se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você acha que esse tipo de conteúdo gera valor, esse tipo de conteúdo que a gente está trocando aqui, vai lá no meu Instagram, me manda um direct com a sua pergunta, quem sabe eu volto e faço um outro quadro aqui respondendo outras perguntas que são pertinentes ao nosso universo aqui do digital. E não se esqueça, cara, de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo. E para finalizar, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu percebi que muitas pessoas querem entender sobre a estrutura comercial de uma agência, e eu fiz questão de me aprofundar nesse conteúdo. Então é isso, um forte abraço e tchau!